para a segunda parte do capítulo 7. Homens duplos. Retornemos ao nosso assunto, diz Kardec aqui. O espírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, pode aparecer como de uma pessoa morta e ter todas as aparências da realidade. Além do mais, pelas mesmas causas que explicamos, ele pode adquirir uma tangibilidade momentânea. É este fenômeno, designado pelo nome bicorporação, que deu lugar às histórias de homens duplos, quer dizer, de indivíduos dos quais a presença tem sido constatada em dois lugares diferentes. Santo Afonso de Ligório foi canonizado antes do tempo requerido, por ter se mostrado simultaneamente em dois lugares diferentes, o que passou por milagre. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha, e ao tempo em que ele pregava, seu pai, que estava em Pádua, ia ao suplício acusado de uma morte. Neste momento, Santo Antônio aparece, inocenta seu pai e faz conhecer o verdadeiro criminoso, que mais tarde submete-se ao castigo. Foi constatado que, neste momento, Santo Antônio não havia saído da Espanha. Santo Afonso, sendo evocado e interrogado por nós sobre o fato acima, deu as seguintes respostas. Poderia o senhor nos dar a explicação deste fenômeno? Sim, quando o homem está completamente desmaterializado por sua virtude e elevou sua alma a Deus, pode aparecer em dois lugares de uma vez, da seguinte maneira. O espírito encarnado, sentindo o sono chegar, pode pedir a Deus para se transportar a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como você desejar chamar, abandona então seu corpo, acompanhado de uma parte de seu perispírito, e deixa a matéria num estado vizinho da morte, porque permanece no corpo um liame que une o perispírito e a alma à matéria, e esta união não pode ser definida. O corpo aparece então no mesmo lugar, e creio que isto é tudo que vocês desejam saber. Isto não nos dá a explicação da visibilidade, da tangibilidade do perispírito. O espírito, encontrando-se desligado da matéria, de acordo com seu grau de elevação, pode tornar a matéria tangível. O sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça em outro lugar. A alma pode se dividir quando ela se sente levada a um lugar diferente daquele onde se acha o corpo. Pode acontecer que o corpo não durma, ainda que seja muito raro, mas quando o corpo não está num estado perfeitamente normal, ele está sempre num estado mais ou menos estático. Note, a alma não se divide no sentido literal da palavra. Ela reflete lados diferentes e pode assim se manifestar por muitos pontos, sem estar separada. É o mesmo que uma luz que pode simultaneamente se refletir em vários espelhos. Está claro isso, né? Está aqui dando um testemunho de como é possível o espírito, mesmo de uma pessoa ainda viva, aparecer num outro lugar, um espírito se transportar. Foi isso que a gente falou no estudo passado, né? O Kardec está dando esse testemunho, né? O homem estando mergulhado no sono, enquanto seu espírito aparece em outro lugar, o que aconteceria se ele fosse acordado subitamente? O espírito entraria no corpo prevenindo a intenção, dado que o espírito lê o pensamento. O indivíduo que se mostre simultaneamente em dois lugares diferentes tem então dois corpos. Mas destes dois corpos, somente um é real, o outro é apenas uma aparência. Podemos dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar, os dois corpos se reúnem e a vida da alma entra no corpo material. Não parece possível, pelo menos não temos exemplo, e a razão parece demonstrar que no estado de separação, os dois corpos possam gozar simultaneamente no mesmo grau de vida ativa e inteligente. Resulta, aliás, o que dizemos sobre o corpo real, que não poderia morrer enquanto o corpo aparente restasse visível. A proximidade da morte, sempre chamando o espírito ao corpo, nem que fosse por um instante. Resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser morto, porque ele não é orgânico e não é formado de carne e osso.
Ele desapareceria no momento em que desejássemos dar-lhe a morte. Está claro, né? Transfiguração. Passamos ao segundo fenômeno, da transfiguração. Consiste na troca do aspecto do corpo físico. Veja sobre este ponto um fato do qual podemos garantir a perfeita autenticidade, e que se passou nos anos 1858-59, na região de Saint-Étienne. Uma jovem de uns 15 anos gozava de singular faculdade de se transfigurar, quer dizer, de tomar em dados momentos todas as aparências de certas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que acreditávamos ter a pessoa diante de nós, tanto que eram parecidos os traços do rosto, o olhar, o som da voz e até o sotaque. Este fenômeno se repetiu centenas de vezes sem que a vontade da jovem interferisse. Ela tomava muitas vezes a aparência de seu irmão, morto alguns anos antes. Ela tinha não somente a aparência, mas o tamanho e o volume do corpo. Um médico da região muitas vezes foi testemunha destes efeitos bizarros e, querendo se assegurar de que não era um jogo de ilusão, fez uma experiência. Nós tomamos os fatos dele mesmo, do pai da jovem e de muitas outras testemunhas oculares muito honradas e muito dignas de fé. Ele teve a ideia de pesar a jovem no seu estado normal e depois no estado da transfiguração, quando ela tinha a aparência de seu irmão de 20 e tantos anos e que era maior e mais forte que ela. E claro, ele achou neste último estado o peso quase dobrado. A experiência sendo conclusiva, era impossível atribuir tal aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentamos explicar este fato, que ao seu tempo foi chamado milagre e que chamamos simplesmente fenômeno. Invisibilidade. É admissível, em princípio, que o espírito possa dar a seu perispírito todas as aparências, que pela edificação da disposição molecular ele possa dar visibilidade, tangibilidade, consequentemente, opacidade. Que o perispírito de uma pessoa viva, isolada do corpo, possa ter as mesmas transformações que esta mudança de estado aconteça pela combinação de fluidos. Imaginamos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolada, mas irradiando em torno do corpo de maneira a envelopar como se fosse em vapor. Neste estado, ela pode ter as mesmas modificações como se fosse separado. Se ela perde sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível e se coberto como se estivesse mergulhado na neblina, e ser coberto. Ele poderá mesmo trocar de aspecto, tornar-se brilhante, se esta for a vontade ou o poder do espírito. Um outro espírito, combinando seu próprio fluido com o primeiro, pode substituir sua própria aparência, de tal modo que o corpo real desaparece sob o envelope fluídico exterior, no qual a aparência pode variar conforme o espírito. Esta parece ser a verdadeira causa deste fenômeno estranho e raro, deve-se dizer, da transfiguração. Quanto à diferença de peso, ela se explica da mesma maneira que pelos corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não tem variado porque a quantidade de matéria não tem aumentado. Ele sofre a influência de agente exterior que pode aumentar ou diminuir o peso relativo, como explicamos acima. É então provável que, se a transfiguração tivesse lugar com o aspecto de um garoto, o peso teria diminuído em proporção.